Bom dia, queridos. Como estamos hoje? Todo mundo acordou bem? Estão dispostos para mais uma semana, continuar a viver essa semana? Queridos, hoje nós vamos falar, quem queria saber quem é que está na sala, para a gente já começar a conversar, porque a sala ainda não tem ninguém se apresentando aqui, dizendo presente, 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 presente. Então, eu queria hoje falar sobre a oração da Fraternidade do Arco-Íris. Vou falar sobre o Lauro, um pouco sobre o Lauro, meu irmão, graças a Deus, e sobre o livro, O Flecha Dourada, que ele escreveu. Então, Lauro, obrigado, Fábio entrou. Então, já podemos começar realmente. O Lauro foi delegado de polícia, professor da Academia Civil do Estado de São Paulo. Ele nasceu em 1977. E já cedo, minha mãe já colocou ele na Federação Espírita de São Paulo. Ele já fazia poesia, foi premiado num concurso público. Uma poesia dele está num livro Leitura e Linguagem, de Heitor Ganami e Milena, que é da escola gratuita, e já mostrava ter uma inteligência superior desde pequeno. Nós somos irmãos, mas é do segundo marido da minha mãe. Nós temos 15 anos de diferença, então se eu tenho 73, ele tinha quanto? Tem 15 anos a menos, ele teria hoje. Gente, eu depois do 3 não sei fazer mais conta. Vamos fazer conta quanto ele teria? Tenho 73, ele 15 anos de diferença, menos 15, 58 anos. Nossa Senhora, é jovem. Mas ele morreu muito em 58, isso aí. Eu também fiz as contas aqui nos dedos, como eu fui acostumada na minha geração a fazer conta nos dedos, né? É um absurdo. Hoje em dia todo mundo tem máquina, vai rapidinho. Então, o meu irmão, a gente praticamente, minha mãe trabalhava como professora, para nos sustentar, e o Lauro ficava comigo e minha irmã e meu irmão em casa, porque nós também estávamos estudando, então a gente tomava conta dele desde neném. Então ele quase foi um irmão, assim, um nenenzinho, a gente brincava de boneca com ele praticamente, né? E a gente chamava ele de Laurinho. Aí quando ele entrou e ele era o nosso Laurinho, era o menininho que eu publiquei na nossa página lá, ele assim, loirinho com os cabelinhos tudo encaixado, muito bonitinho. Ele entrou na delegacia de polícia, ele entrou como ser delegado, virou para mim e falou assim, chegou tudo arrumado de terno, gravata e tal. Eu falei assim, olha, Ana, eu não quero que de hoje em diante você não me chame mais de Laurinho. Eu sou Lauro, de Santos Lima. Eu falei, nossa, tá bom, Lauro, tá. Aí foi assim até 15 dias antes dele falecer. Ele veio em casa, me deu um abraço, falou comigo, e falou assim, Ana, eu acho que eu sou um idiota de não deixar você me chamar de Laurinho, porque às vezes escapava o Laurinho, né? Pode me chamar de Laurinho. Eu falei, nossa, o que aconteceu para ele falar que eu podia chamar de Laurinho? Eu sei que ele foi na Noronha e fez um mergulho lá e voltou diferente depois desse mergulho. Esse mergulho realmente foi uma coisa transformadora para a vida dele. Bem, aí nesse inteirinho, o Lauro sempre foi superdotado, sempre passou de prima em todos os concursos que ele fez, tanto para delegado como para a academia de polícia. Ele sempre foi uma pessoa que se destacava pela sua inteligência e rapidez de aprendizado, né? E a gente, aí, quando eu me separei do pai dos meus filhos, ele deixou a casa que a gente morava, por parte dos nossos bens, porque quando nós casamos, nós dois não tínhamos nada, a gente tinha livros. Os livros nós fizemos questão de não dividir. Aliás, brigamos na justiça por causa de uma coleção de filósofos. Aí eu tive que dar metade da minha coleção para ele, que ele não leu até hoje. Tá no papel ainda, eu acho que já sumiu. Bem, aí e uma outra casa ao lado.
A casa ao lado, eu falei assim, eu vou fazer um centro de estudos. E fiz, porque eu comecei a estudar a acupuntura e fiz meu consultório lá. E fiz um centro de estudos também. Então, tinha médicos, tinha psicólogos, tinha um monte de gente trabalhando lá, massagista. E fiz uma pequena lojinha, já fiz a lojinha que vendia os livros que eu gostava de ler. Não vendia nenhum. Daí que eu descobri que o que eu gosto de ler não é popular. Nossa, eu levei um choque, porque tive que devolver os livros, pegar outros, porque eu pegava sobre concessão. Aí o Lauro chegou e falou assim, olha, eu posso também fazer minhas reuniões aqui? Eu falei, claro que pode. Ele começou a fazer as reuniões dele também. E foi assim, nesse desenvolver dessas reuniões que ele organizou a Ordem do Arco-Íris, que eu achava maravilhoso. E sempre achava assim que nós tínhamos fundado aquela ordem, não, mas era uma coisa mais dele, né, do que nesse inteirinho aí, ele recebe a oração da Fraternidade do Arco-Íris, que eu vou ler para vocês agora. Invocamos nesse instante a Fraternidade do Arco-Íris, dirigida pelos veneráveis amaltas, descendentes dos filhos do Sol, os irmãos incas, senhores do bem. Ó grande fraternidade, derrama sobre nós a tua luz e ilumina os nossos espíritos com as cores da vida. Leva-nos a Jesus, o iluminado, guardião da esfera do justo, Senhor da verdade, que libera a humanidade da escura ignorância. Ó Mestre dos Mestres, guia nossos passos pelo caminho da retidão e inspira-nos, para que a suprema luz brilhe em nossos corações. Ó Divina Luz, força criadora do universo, apresentamos-nos a Ti como filhos que buscam a bênção da paz. Dai-nos a espada do amor, o escudo da humildade, o elmo da sabedoria, a consciência da chama que arde em nosso ser, que tudo pode. Para que sejamos mensageiros da nova era, levando aos seres humanos uma nova esperança e construindo um novo amanhecer. Então, essa era a oração da Fraternidade do Arco-Íris. E aí a gente desenvolveu vários trabalhos até ela ter o formato de fraternidade, de grupo que estivesse trabalhando. Entre um dos trabalhos, ele desenvolveu também o trabalho de passe, que vinha da Federação Espírita de São Paulo. Então, cada dia da semana, agora até domingo, sábado, que foi o dia do aniversário dele, eu vou contando uma historinha sobre ele. Tem histórias muito interessantes do Cacá, o Cacá morou com ele, o Cacá conhece muito bem ele, tem a história do pai de santo. Então, ó, gente, a história não acaba mais, mas uma por dia eu vou contar para vocês. Hoje eu vou falar sobre essa coisa, dessa herança que nós tivemos da fraternidade. Então, eu tive muita dificuldade para aprender a fazer o passe. Eu não gostava, eu tinha uma rebeldia, uma besteira da minha parte, mas era assim. Então, fiz. Eu tinha uma rebeldia, mas fiz. Então, daí ele desenvolveu uma série de tratamentos com o passe. Então, ele ficou muito tempo lá no CVIP, que eu chamava CVIP, e eu agitava, o CVIP eu agitava. Como vocês veem a Porta do Sol, imagina o CVIP, né? Então, a gente tinha consultório de acupuntura e de parapsicologia que eu atendia. Eu dava também todo o sistema do taoísmo, da massagem, dos imãs, tudo isso entrava naquele contexto. Então, e cada 3 meses, na virada das estações, nós fazíamos uma grande caravana de feira esotérica e íamos para o interior passar um fim de semana dando palestra e vendendo produtos esotéricos que não tinha naquela época. O Lauro não participava disso. Quem participava, meus filhos, eles começaram a participar dessas caravanas. Eles levavam joias, semi-joias esotéricas e vendiam tudo. Nossa, como ganhar dinheiro. Gente do céu, todo mundo ganha muito dinheiro aí. E isso ajudava a gente a se manter. Então, eu não vou contar tudo, porque toda semana eu vou contar um pedacinho para vocês. Então, eu vou contar esse pedacinho da oração hoje. Aí, quando a Ordem do Arco-Íris, o Lauro faleceu, eu vou contar amanhã como foi que aconteceu, ele foi assassinado, né? Mas teve um antes que a gente ficou sabendo, mas eu vou contar 300 horas. Então, quando ele foi assassinado, todo mundo caiu de queixo, porque ninguém esperava. Eu já sabia que podia acontecer, mas eu não acreditava muito, mas eu sabia. E eu falava para ele. Então, a impressão que dava, que eu tinha, que ao falar,
e avisar, parece que eu estava desejando. Não, eu não estava desejando, estava só avisando. Então, eu vi que mesmo as pessoas de princípio espiritual forte e de compreensão grande têm uma dificuldade de trabalhar com a informação antecipada, com o adivinho. Então, nossa, a gente bater de frente e falar, mas não, não, porque não. Ele, em parte, tinha razão. E eu, em parte, também tinha. Mas, para mim, era impactante saber de coisas que não falar para ele, coisas que interessassem a ele. Então, a gente, de vez em quando, bater de frente com isso. Então, aí um dia a gente discutiu, que é outra história que eu vou contar para vocês, como é que foi. Aí a Ordem do Arco-Íris foi parar lá em Santo André, com a Vicky. A Vicky tinha um espaço, e ela pôs a Ordem lá, e a Ordem continuou indo lá, eu ia lá também, e todo mundo ia lá, ninguém deixou de ir porque foi para Santo André, e ele ficava meio bravo, porque tinha que se locomover até Santo André, e papapá, mas deu certo. Mas quando ele faleceu, a Ordem continuou trabalhando, mas não, as pessoas não foram mais. Parou. E as meninas, as moças que estavam com ele, que sustentáculo da Ordem do Arco-Íris, elas não seguraram a onda, não conseguiram manter a ordem por elas mesmas. Daí elas me chamaram, eu falei, não, eu acho que a ordem de vocês, na direção, vocês lutaram para ter essa ordem, agora vocês ficam com a ordem. Pode ficar, eu não vou me intrometer em nada. Que eu tinha discutido com elas também, batendo um pau de frente bem grande. Veja, eu tenho um gênio mais complicado. Hoje em dia já agiria de outra forma, mas naquela época já era assim, entendeu? Então, eu estou falando de 35 anos atrás, quase, gente. Então, muitos de vocês aqui nem era nascido, tá? Eu já estava quebrando um pau por causa de certas coisas que eu não concordava, que eu vou contar para vocês mais para frente, aqui nessa semana mesmo. Então, eu disse, não, mas vocês têm que, não, elas não conseguiram. E a Vicky falou assim, não, a ordem fica aqui, não tem problema, não precisa. E ela mantinha a ordem lá, mantinha, quer dizer, pagava água, luz, imposto, empregada para limpar lá, tudo, e falou assim, vocês podem vir aqui trabalhar que eu mantenho aqui o seguro. Tá, vamos tentar mais um ano, mas não deu. Porque eu percebi que nesse período se comprovou, uma coisa que eu já sabia, que para você carregar uma coisa como uma ordem, um trabalho grande desse, você precisa ter muito ideal, precisa estar muito motivado interiormente. A sua motivação não pode ser só por razões pessoais. Não dá para ser só por razões pessoais, porque você gosta do fundador, você se dá bem com a doutrina, você precisa dar um passo, você precisa receber uma entidade, você precisa fazer caridade, você quer ensinar o próximo, não pode ser só por isso, não. Ela tem que ser por razões mais profundas que essa. Senão a pessoa não fica, ela não aguenta, não aguenta nem no campo espiritual e nem aguenta no campo material. No campo espiritual, porque quem tinha a ligação com as forças espirituais era ele. Era eu e ele, na verdade. Mas aí a minha mãe falou, não, deixa seu irmão, porque ele é homem, tem que fazer. Tá bom, fiquei quieto e deixei. Mas eu me revoltava. Aí eu falei, vocês ficam aí. Vocês não acham que vocês dirigem, vocês dirigem. Deixei. E realmente deixei. Passado um ano, volto. Aí elas me chamam. Como é que é, dona Ana? Aí eu falei, ela falou assim, não, nós vamos entregar a ordem para a senhora. Eu falei, como entregar a ordem para mim? A ordem fica, elas fecharam, entregaram a casa para vir, que bonitinho, arrumado, sem despesa, sem nada. Arrumaram todas as coisas que eram do lado, todas as coisas de ritualística, fizeram uma caixa, um pacote, despejaram lá na minha casa. Nossa. Eu falei, tá, e as coisas espirituais dele? Ora, as orações, tudo que ele recebeu, é seu, faz o que a senhora quer, nós não vamos usar nada. Falei, nossa, olha aí como é que está o amor, a dedicação, a fidelidade, é só perder o estímulo
e a pessoa desiste. E às vezes eu me preocupo com isso em relação à nossa própria organização, mas já tenho tomado providências e eu acho que conosco isso não vai acontecer, porque a gente já tem essa experiência do Lauro, já vivemos e já corrigi algumas coisas que puderam levar a essa fragilidade, né? A essa não suportar. Uma das coisas que eu acho que faz com que elas não tivessem força foi porque elas não tinham controle, não é controle, elas a ordem não rendia financeiramente para se manter. A ordem tinha que ser mantida. E nem pelos membros da ordem era mantida. Ela tinha que ser mantida por algum benfeitor. Então, a princípio fui eu, e depois foi a Vicky. Eu fui irmã e a Vicky por 1000 razões. Tá, sem comentário. Respeitar tudo. Então elas não conseguiam contribuir financeiramente com a ordem para alugar um lugar, para manter o livro dele sendo editado, para pagar a luz, para pagar o imposto, para pagar o empregado, não conseguiam fazer isso. E aí eu conversei com elas antes sobre isso. Falei, olha, a gente pode tentar conversar, né, sobre um pouco de administração, porque quando eu comecei o CIVIP, eu também não sabia nada. Daí eu fui fazer esses cursos da vida, que tem hoje em dia, que se cobra uma fortuna. Naquela época também cobrava, mas não era tanto quanto hoje. E como é que você gerencia uma pequena organização, uma pequena empresa, né? Então, faz as contas. Eu falei assim, olha, vocês precisam dividir entre vocês o custo. E como é que se faz o custo? Vamos pegar quanto custa a luz, quanto custa a água, quanto custa a faxineira, o papel higiênico, papapá. Elas iam assim, extremos, até vamos fazer a conta. Tá, vamos dividir isso pelos dias de que vocês trabalham. Mas os dias que você não trabalha, o espaço fica parado, reservado só para vocês. Então, conta como dia de trabalho. Ah, mas não é certo. Então, nós achávamos que o dia que a ordem não trabalhava, quem estava dando não devia ter gasto. Então, era difícil elas entenderem isso, era muito difícil. E, além do mais, elas não tinham como, eu falo elas porque a maioria eram mulheres, mas tinham homens também, não tinham como manter, não queriam dar nem um tostão, nada. Dava assim, ó, o que precisa? Papel higiênico, isso aqui ela trazia em espécie, e levava, mas não, jamais pegava, você punha dinheiro. Eles achavam que espiritualidade e dinheiro não funciona. Tá, mas então como é que vai funcionar se estamos vivendo num sistema capitalista? Eu não sou culpada do sistema ser capitalista, não fui eu que quis isso. Mas nós vivemos, então como é que faz? Como é que faz? Então, mais uma vez, se debateu e elas tiveram essa dificuldade que não conseguiram superar, e pelo que eu sei, até hoje, essa questão ficou sem ser superada por elas. Tanto que algumas voltaram para a Federação Espírita, outras voltaram para outras organizações já existentes e são trabalhadores. Mas jamais põe a mão no bolso para dar 10 reais. Isso esquece. Então, a organização, porque elas vêm de uma tradição mais antiga do começo do Brasil, entendeu? E é difícil, o Lauro também era assim. Aí tá, ele trouxe todas as coisas, nesse inteirinho eu já estava tomando ayahuasca, já tinha ido no Peru, às vezes fazia pequenas reuniões em casa, mas quando eu comecei a fazer reunião em casa, nunca pensei em usar a oração da Ordem do Arco-Íris. Eu usei a oração, deixa eu pegar aqui, do livro do ciclo esotérico da Comunhão do Pensamento, da qual eu me sentia meio com direito de usar, afinal de contas era sócia desde 15 anos. Então, tá aqui, ó. Então, eu pegava aqui a oração da Comunhão do Pensamento e usava, porque daí eu soube que o Sebastião, que também era da ordem, foi aí que eu soube que o Sebastião e o mestre Irineu eram da ordem do ciclo esotérico por causa da oração. Essa oração é que nos fez
me fez descobrir esse detalhe. Onde está aqui a tal da oração deles? Então, me fez descobrir esse detalhe sobre o mestre Irineu e para mim, na época, eu achava que a oração do ciclo esotérico que o Padrinho Sebastião usava, que o mestre Irineu também usava. Para mim, tudo era um balaio só, num balaio só. Cama de gato num balaio só. Eu achava que tudo era a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Demorou para perceber que o mestre Irineu, ele usava quando ele dirigia o ciclo esotérico, um espaço do ciclo esotérico lá. Mas não quando ele começou a fazer o Daime. Quando ele foi proibido pela Matilde de usar a oração do ciclo esotérico, as coisas do ciclo esotérico nas reuniões, nos rituais de ayahuasca, ele parou de usar a oração do arco-íris, a oração da fraternidade não, do arco-íris não, a oração do ciclo esotérico. Onde está essa oração? Poxa, gente. Eu não sei onde. Eu devia ter preparado isso aqui antes para poder mostrar para vocês. Eu estou com o livrinho aqui. Esse meu livrinho aqui, ó, é do ciclo esotérico da Comunhão do Pensamento. Eu vou mostrar para vocês. Ainda tem o carimbo do Centro de Estudo do CEVIP. Tá vendo? Com telefone e tal. Tudo aqui. E eu fiz essa capinha porque estava caindo aos pedaços aqui. Onde está? Oh, Deus do céu, pelo amor de Deus. Cristo namora. Não consigo achar. Então deixa. Mas vocês conhecem muito bem, porque essa oração ela é feita todas as igrejas do Santo Daime. Eles fazem a oração que chama consagração do aposento. Logo no princípio. Então ele faz consagração do aposento e onde está isso aqui? Não consigo achar. Não consigo achar. Tá. Então, mas todo mundo sabe o que é. Então, pronto, está certo. Então, para mim, e eu comecei a fazer isso e acabou, e nunca ninguém achou ruim, nunca ninguém veio do ciclo esotérico e falou assim, papapá, não pode usar, eu nunca fiz. E o mestre Irineu começou a usar o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, começar a fazer essas rezas, que foi o que ele tinha e que lhe sobrou. Eu falei assim, puxa vida, mas eu não sabia disso na hora. Na hora, para mim, tudo era oração do ciclo esotérico. Então, eu achava legal. Aí eu entrei num site e vi que o mestre Irineu realmente tinha sido do ciclo esotérico, que o Padrinho Sebastião também tinha, e outros membros. Acho que o Luiz Mendes também foi, sei que ele filiou todo mundo ali, na época. Tinha um site aí do Cefluz, que contava a história essa história, porque o Alto Santo não tinha site, não tinha nada, não tinha nada, ninguém divulgava nada, a gente não sabia nada, só sabia sobre o mestre Irineu, porque o Alto Santo falava. Então a gente sabia desse negócio das orações via Alto Santo, via Padrinho Sebastião, não lá por eles mesmo, né? Por eles a gente não sabia nada. Então, passou-se o tempo, a gente continuou rezando a Ordem do Arco-Íris e eu fui, no decorrer desse tempo todo, eu fui aprendendo mais coisas, eu fui investigando, eu fui sabendo, fui olhando para ver o que é, como é que era as coisas. Então, passado um tempo, acho que passado bastante tempo, o Lauro já havia falecido, passado um ano da morte dele, que quando foi, um ano da morte dele, quando elas me entregaram esses documentos, passou um tempão, aí eu conversando com elas, nesse período que elas me entregaram a ordem, falei assim, Ana, só você pode fazer essa ordem reviver e manter vivos os ideais que o Lauro tinha. Sobrou, legal, né? Bem, respirei e tal, mas deixei de lado. Naquela época, hoje em dia, eu já não me magoou tão fácil com as coisas. Naquela época, eu me magoava fácil. Tudo ofendia. E às vezes a gente prejudica as coisas por achar isso. Mas, passado o tempo,
Aqui a Mariana Baffa, ela mandou aqui a oração. Ó, a oração do ciclo esotérico, eu vou orar para vocês. Dentro do ciclo infinito da divina presença que me envolve inteiramente, afirmo. Há uma só presença aqui, a da harmonia, que faz vibrar todos os corações de felicidade e alegria. Quem quer que aqui entre sentirá as vibrações da divina harmonia. Há uma só presença aqui, a do amor. Deus é amor, que envolve todos os seres num só sentimento de unidade. Esse recinto está cheio da presença do amor. No amor eu vivo, movo-me, existo. Quem quer que aqui entre sentirá a pura e santa presença do amor. Há uma só presença aqui, da proteção divina. Tudo que aqui existe, tudo que aqui se pensa, tudo que aqui se fala, tudo que aqui se faz, é envolvido pela proteção divina. Quem quer que aqui entre, sentirá que aqui entre, sobre aqui pense, automaticamente, imediatamente receberá os efeitos da proteção divina, agindo sobre esse lugar. Há uma só presença aqui, a da justiça. A justiça reina nesse recinto. Todos os atos aqui praticados são regidos e inspirados pela justiça. Quem quer que aqui entre sentirá a presença da justiça. Há uma só presença aqui, aqui voltando a presença da prosperidade. Deus é prosperidade, depois ele faz tudo crescer e prosperar. Deus se expressa na prosperidade de tudo que empreendi em seu nome. Quem quer que aqui entre sentirá a divina presença da prosperidade e da abundância. Pelo símbolo esotérico, pelo símbolo das asas divinas, estou em vibração harmoniosa com as correntes universais da sabedoria, do poder e da alegria. A presença da divina sabedoria manifesta-se aqui nos atos e expressões que todos que aqui entrarem. A presença do poder divino manifesta-se aqui. A presença da alegria divina é profundamente sentida por todos que aqui penetram. Na mais perfeita comunhão entre meu eu inferior e meu eu superior, que é Deus em mim, consagra-se e recinta a perfeita expressão de todas as qualidades divinas que há em mim e todos os seres. As vibrações do meu pensamento são forças de Deus em mim que aqui ficam armazenadas e aqui se irradiam para todos os seres. Constitui nesse lugar um centro de emissão e recepção de tudo quanto é bom, alegre e próspero. Então, essa oração, obrigado, Mariana, você é muito eficiente, meu querida. Mariana Baffa, obrigado, querida, muito obrigada. Então, essa oração é a oração do ciclo esotérico, da comunhão do pensamento, que tem a sua sede central aqui em São Paulo. Então, é um ciclo maravilhoso, tudo que eu aprendi foi lá. Mesmo a Federação Espírita, ela também se inspirou muito na forma do ciclo esotérico. Então, passado isso, eu falei, bem, passado um tempo, eu pensei assim, puxa vida, o Lauro fez coisas maravilhosas e a gente realmente precisa ser preservado, as coisas que ele... Aí, quando eu comecei a fazer as instruções, e organizar as instruções e nominar instrutores, eu introduzi o livro do Flecha Dourada, uma homenagem para o Lauro. Eu pus o livro do Flecha Dourada porque achei que esse livro fala do nosso mentor, conta a história de Sumé. E nesse dado, eu já tinha visto essas forças celestiais no astral, tinha visto também o mentor no astral, e tinha visto o Lauro no astral, e recebi ordem, licença espiritual para fazer isso. Um troço muito impactante. Tá? Então, entrou a Ordem do Arco-Íris com parte dos nossos instruções, livros de instruções. Muito bom. Então, só que daí a gente não tinha todos os livros. Então, a gente xeroca, a gente não tem como editar. Eu acho que a gente precisava nos organizar para nós mesmos voltar a editar esses livros. E eu não sei como fazer isso. Eu até vou aproveitar aqui para pedir a ajuda de vocês, como é que a gente pode fazer isso junto aos filhos dele e ao editor, aos editores e às pessoas que têm essas licenças aí, que eu não sei como é que são. Então, enquanto isso não ocorre, a gente xeroca. E a gente vai xerocar e pôr em PDF disponível no mundo virtual para vocês lerem, porque não tem para vender mais. Então, nesse inteirinho todo, eu resolvo fazer uma mudança aqui na Porta do Sol, das inúmeras vezes que nós fizemos mudança, porque
gente, o que a gente muda não é fácil. Porque a gente vai se atualizando no conhecimento, então a gente sempre vai corrigindo, a gente sempre vai melhorando, a gente vai sempre ajustando e ficando melhor. Aí um dia eu tomei coragem, falei, bem, a oração do ciclo esotérico já é usada pelo Silvio Luiz, nós estamos mais na linha do mestre Irineu, e eu não consigo assim, puxar o texto. Nada contra o texto, nem as orações do Pai Nosso, nem da Ave Maria, porque, inclusive, elas estão todas colocadas no final do nosso cenário aqui. Pai Nosso, Ave Maria, está aqui. Não é nada contra a oração, mas é a coisa mais católica, assim, eu achava que não devia misturar com coisa mais esotérica, aquelas coisas, preconceitos, então eu achava que eu não devia pôr. Então, mas o que eu vou... Agora é a hora. Então foi aí que eu introduzi a oração do Lauro, como uma homenagem ao trabalho que ele fez na vida dele toda, o que ele recebeu, que foi a única coisa que ele recebeu, que depois do livro Flecha Dourada, adotamos o livro Flecha Dourada, falarmos sobre a sua vida e ter na nossa, dentro do nosso ritual, essa prece que ele deixou aqui. E foi assim que nós começamos a falar, invocamos desse instante da fraternidade do arco-íris, porque na realidade tem tudo a ver conosco. Tudo a ver, arco-íris, índio, é o nosso universo. Então foi assim que chegou essa oração e ela foi introduzida dentro dos nossos trabalhos. E eu agradeço ao Lauro por ele estar fazendo parte do nosso trabalho. Eu tenho certeza que onde que ele está, pelo menos, nos ajudando a atravessar todas as fases que um trabalho espiritual tem. E, inclusive, nos ajudou a atravessar a fase que eles mesmos tiveram dificuldade para atravessar, que foi os envolvimentos pessoais. Aquilo foi muito forte na hora do arco-íris, porque ele era jovem, as meninas se apaixonavam por ele, eu e minha mãe se sentia mãe dele, ficávamos com ciúme. Paz, é uns rolos que não tem tamanho. E o mentor falava muito para ele tomar cuidado, mas ele era muito ousado, desafiavam as forças espirituais. Então, foi muito difícil esse pedaço para ele. Mas nós vamos falar sobre isso, sobre essa força desses envolvimentos emocionais, sexuais, e como isso às vezes pode te derrubar, pode te destruir, pode te desviar dos seus princípios espirituais. Então tem que tomar cuidado com isso. Isso é uma coisa que a gente sempre tomou muito cuidado. E no plano espiritual não existe preconceito contra nada, mas a gente não pode ser promíscuo. Não podemos nos envolver em situações que vai toda hora baixar a nossa vibração. Essa é uma. E a do dinheiro. Saber que nós precisamos ter o suficiente para nos manter. Não podemos ficar sempre dependendo de um benfeitor, né? De alguém que é o provedor da história, que a única virtude do cara é dar dinheiro para manter aquela. Não pode ser assim. Eu sempre não fui a favor disso, mesmo porque já fiquei nesse lugar lá. Inclusive, uma das primeiras discussões que eu tive com a ordem, com as meninas e com ele, foi por causa disso. Eles me viam como provedora, porque eu oferecia a casa, pagava a luz, a água, o imposto, faxineira, tudo. Eu deixava tudo arrumadinho para eles. Aí eles acham, não, mas a gente reza para você ter isso. Eu falei, não, mas não foi porque vocês rezaram. Daí estava dando um pau que não tinha nem tamanho. Então, essas coisas eu pensei, na Porta do Sol não tem, nós não temos. Hoje em dia, todas as pessoas que estão na Porta do Sol entendem que nós temos que dividir nossas despesas para nos manter. Porque a hora que a gente fica só na mão de uma pessoa é muito ruim. Não é legal para a pessoa e não é legal para a gente. E não podemos achar que a espiritualidade, a arte não tem nada a ver com se manter. Claro que tem a ver com se manter.
E não pode também a pessoa abusar do seu poder espiritual de estar ali canalizando forças celestes para conquistar pessoas ali em sua volta. Não? Porque as pessoas realmente elas se encantam mesmo, mas quem está ali não pode abusar dessa força. Então, eu vou contar depois para vocês essa história aí, depois de amanhã, eu vou contar essa história, com mais detalhes sobre o exemplo que eu tive assim, do Lauro. Então, pense que nós vivemos dentro disso. Então, queridos, hoje é a oração. Essa oração muito bonita. E ele também, como ele era policial, ele tinha um lado racional muito forte. Para ele era complicado lidar com essa energia. Então, ele ficava muito agitado, muito agitado. Então, ele fazia pilates, ele fazia musculação, ele corria, um monte de coisa para ver se aquela energia toda esvaísse para algum lado. Então, se tornou astrólogo, puxar o mapa astral dos presos, dar uma passe na carceragem todo dia. Não, ele fez coisas assim, incrível, dava passe nos investigadores, fazia mil coisas, né? E fazia certo, só que muito extrapoladamente. Então, a gente precisa ter uma certa organização e um discernimento, porque senão a gente se atrapalha como o Lauro se atrapalhou. Não morreu por causa disso, morreu por esse combate que ele fazia às drogas, porque a delegacia dele fez combate às drogas. Então, morreu dentro da favela, quando ele foi. Vou contar depois para vocês direitinho. Se tornou herói nacional, tem nome rua, mas era muita energia, muita energia, muita energia. Então, essa energia toda, ela tem que ser canalizada para os trabalhos espirituais. Ou então, quando você é demais, você vai na terra. Então, vai cuidar de planta, põe a mão no chão, descarrega lá. Eu vou toda semana para Manica, me sinto ótimo, descarrega ali. Maravilhoso isso, né? Reza, medita, se controla, fica firme. Autocontrole, é importante a gente estabelecer essa disciplina. E às vezes as mentes mais rebeldes, elas não aceitam a disciplina. Acham que é uma forma de controle, estão querendo me controlar. Não está querendo te controlar. Só está te avisando, olha, tem a disciplina, porque senão nem a cabeça nem o corpo aguenta. Então, foi o caso do Laura, não aguentava. Era muito, né? E, embora ele tenha tido passagem pela federação. Aqui está, pela federação, não está. A Federação Espírita de São Paulo, a federação deu um treino de médium para ele, muito bom. Inclusive, a gente usa os mesmos treinos aqui para a gente, mas não basta, é bom para controlar as mediunidades e paranormalidades, mas não basta, porque existe uma outra coisa que é temperamento, que é caráter. Então, um trabalho espiritual, ele se baseia em tudo isso, todas essas questões. Então, a gente não pode abandonar, aqui a gente só isso, não, é tudo. A gente tem que saber lidar com essa energia excessiva, como nos lidamos uns com os outros, uma dificuldade muito grande para quem tem pensamento muito rápido e para quem faz conexões muito importantes por si mesmo e tem essa energia toda, comunicar-se com o outro, significa dar satisfação, não conversa. Então, como é que conversa? Como é que explica? Como é que fala? Olha, eu vou ali e já volto. A pessoa não fala. Você pergunta, mas por que você não me falou? Porque você está querendo me controlar? É isso que a pessoa pensa, ela não avisa, não diz nada, não conta nada. E às vezes eu vejo dentro do nosso trabalho pessoas que também são assim. Então, elas não falam nada, não dizem nada. Então, você sabe coisas que elas podiam estar te contando, olha, e você fica sabendo por terceiros, por acaso, porque nunca me contou. Aí também, às vezes, eu fico me perguntando, mas por que eu quero saber? Por que eu tenho que me meter na vida dos outros? A mesma pergunta que eu fazia em relação ao Lauro. Porque
nesse período, eu soube, através de um outro amigo, que o Lauro poderia ser assassinado pelo horóscopo dele. Eu fui lá avisar. A resposta da criatura: não se meta na minha vida. Eu não acredito nisso. Pô, e essa mesma resposta, às vezes, eu recebo aqui dentro da Pôr do Sol também. Pô, a Ana se mete nas coisas da vida da gente. Mas estou avisando, querido. Não faça isso. Então, é aí que eu falei, mas eu não tenho que me meter mesmo, a pessoa está certa, eu fico achando que está certa mesmo. O que eu tenho que aprender é suportar, saber e ficar quieto. Respira, respira e não fala nada, pode dar um toque indireto, se a pessoa pegar, pegou, se não pegar, tudo bem, e pronto. É fácil? Não. Então, às vezes é melhor não saber. Melhor não saber se a gente não pode fazer nada. Melhor não saber. Porque a maioria não suporta saber, nem se avisar. Bem, estou falando aqui que entre nós, até para vocês também, se entenderem, porque muitos de vocês devem passar pelas mesmas questões que eu passo, que o Lauro passou, e que as adivinhos, eu vejo que ontem mesmo eu dei aula sobre tarô, embora tarô não é adivinhação, nem astrologia não é adivinhação, mas a gente às vezes vê coisa que você fala, você vai falar, a pessoa fica brava, ela não quer saber. Não quer saber, daí paga para ver e vai ver, daí vai ver no caixão. Pô, vai chegar no caixão, mas eu tinha razão, mas a pessoa está morta, que droga é essa? Não é legal isso. Então você fala para evitar isso, entendeu? Então, como está aqui próximo ao aniversário do Lauro, eu tenho que dizer isso para vocês, que muitas vezes a gente avisa, Deus nos deu, se Deus nos deu, a natureza deu, que seja o que foi que deu, tem esse dom, e dificilmente se erra. Agora, aí tem pessoas que ficam com raiva, porque como não erra? Como? Não é que não erra, quando a gente vai falar, porque a gente já está meio convicto que está certo. Não é que sai falando o que pensa, sai falando a torta direito, sai sem responsabilidade. Então, tudo isso faz parte dos ensinos esotéricos, a disciplina. Então, uma das coisas primeiras do esoterismo e até o último hino que a gente recebeu, diz calar. Então, como eu disse calar, eu também estou pensando aqui muitas das coisas que eu falo, né? Porque será que eu devo falar essas coisas? Será que quem está me ouvindo está entendendo exatamente o que eu estou dizendo? Todas essas questões, porque se é mal interpretado, distorcido as palavras, nossa, eu tenho 10 mil, posso ficar aqui 2 anos falando sem repetir assunto aqui, porque isso já tem muitos fatos que aconteceram sobre isso. Então, eu tenho me aprimorado e tentado aprender a falar de uma forma que todos me entendam. E não só assim, mas eu queria dizer. Não, o que eu quero dizer tem que ser a mesma coisa que eu estou pensando, que eu estou sentindo. Eu tento, me esforço para chegar nisso, pelo menos tento. Tem gente que não tenta, mas eu tento fazer. Eu tenho que saber mostrar o pensamento de uma forma clara, que o outro entenda exatamente aquilo que eu quero dizer. A culpa não é do outro de não entender, a culpa é minha de não poder, de não explicar adequadamente. Então, uma vez eu estava reclamando para o mentor, as pessoas não me entendem, justamente isso que eu estou fazendo com você. O mentor falou assim, entendi assim, você ensinou? Eu, não. Então, por que está reclamando? Tá certo. Sumiu no astral. Falei, pô, é isso mesmo, né? Então, se a gente não colabora com o entendimento do outro, não tem por que a gente também ficar reclamando do outro, entendeu? Então, a culpa é da gente mesmo de não conseguir expressar-se de forma correta. Então, uma das coisas, a segunda coisa, além de calar, dessa linha é comunicar-se corretamente. Então, eu vi isso quando eu escrevi o livro Asa Brava, não é? Foi aí os outros livros que eu fui escrevendo. Então, ordenar o pensamento não é uma coisa assim simples, é um exercício que a gente tem que fazer todos os dias. E o fato de eu estar aqui contando, rememorando as coisas como elas acontecem, tem ajudado muito a ordenar o pensamento e a esclarecer as coisas, inclusive, para nós todos, né? Então, essa oração veio assim faz mais de 30 anos. O que eu quero dizer com tudo isso,
com essas palestras que eu tenho dado, essas conversas que eu tenho feito, é que nada foi por acaso. Nada nos aconteceu de forma improvisada. Nada veio assim, ó, pá. Não, não. Tudo foi fruto de muita reflexão, de muito entendimento, de muita meditação e muitas vezes de muitas lágrimas também. Então, quando vocês imaginam, quando eu entrei no salão pela primeira vez e falei essa oração pela primeira vez, em homenagem ao meu irmão, nossa, não chorei por fora porque sou negadura, mas cada palavra que eu dizia eu lembrava dele totalmente, né? Não só dele, mas de todas as forças que se carregavam na ordem do arco-íris e que foram transferidas nesse momento para a Porta do Sol. Então introduzimos a fraternidade do arco-íris com uma oração que temos por direito e o passe. E, claro, as instruções do livro da Flecha Dourada, entendeu? Então, quando eu falei, invocamos nesse instante a fraternidade do arco-íris, nossa, veio, chegou. A transferência espiritual chegou e todo o trabalho que foi feito, não só na Ordem do Arco-íris, mas nas outras organizações espirituais que nós fizemos antes disso, para poder chegar na Ordem do Arco-íris e para poder chegar na Porta do Sol, ela foi sendo transferida, ela chegou junto, então temos um embasamento espiritual muito grande para poder fazer esse trabalho. Então, agradeço a Rodolfo do Rio Grande do Sul, que está tocando lá esse trabalho, o Vicente, a nossa amiga da Araraquara, a dirigente da Araraquara, a Leona, e os futuros dirigentes que virão, e que vão levar essa palavra, esse ensinamento, esse estudo, esse método para a era de Aquário toda e para as outras eras que virão. Porque tudo que a gente faz, ele não se perde. Na hora que a gente repete, a gente faz ritualisticamente, a energia se une, sabe? Se une. Então, vem, essa energia não se perde, ela fica. Então, quando nós oramos a fraternidade do arco-íris, a gente trouxe para tudo isso para nós. Claro que toda vez que há uma mudança de introduzir uma coisa nova, tem pessoa que não gosta, tem gente que fala, mas eu gostava tanto quando era outra oração da consagração do aposento, então não vou mais. Isso vai falando mal. Isso acontece sempre. A gente sabe que aqueles que não estão compatíveis com a nova vibração, elas vão saindo. Então, e chegam aqueles que estão compatíveis. Então, toda vez que há uma mudança, um hino novo, ou às vezes uma mudança no inário, alguma coisa, sempre tem quem não gosta e tem sempre que tem aqueles que gostam. Então, vai se ajustando as pessoas, elas vão se ajustando. Quem não dá, sai. Quem gosta, fica. É assim. Né? É assim que funciona as coisas. Então, a gente não tem que estranhar as crises. As pessoas falam, não, eu acho que está um lugar melhor. Então, se a pessoa, porque a vibração é do jeito que a pessoa sente, vive. Você fica onde a sua vibração está junto, tá, como a sua. Se não tiver, você não fica, não tem como. Então, o que eu percebo é que pessoas que, do começo da Porta do Sol, que não se adaptaram às mudanças que houve, como, por exemplo, nós registramos em cartório a Porta do Sol, isso foi uma crise imensa que teve lá dentro. Nossa, tem muita gente, eu não aceito um lugar que tem que ser registrado em cartório, isso aqui vai ficar muito careta, isso aqui vai ficar muito chato. Nossa, perdeu um monte de gente. Naquela época eu fiquei tão triste. Mas, ao mesmo tempo, como é que eu podia funcionar como uma planta de poder, transportando a ayahuasca sem ter um registro de que aquilo estava legal? Eu não tinha como fazer isso. E não adiantava explicar. Quando eu explicava, a pessoa falava, tá, mas já para mim não dá, não sei o que. E entre essas pessoas, quando eu comecei a usar, deixar de usar o telefone para usar um e-mail para avisar, também perdemos gente para caramba.
A pessoa não aceitava. Como? Não, você avisar com e-mail frio, coisa de que não tem nada que fazer. Eu não uso. Nossa Senhora, pelo amor de Deus, tem crise atrás de crise sobre isso. Então, algumas pessoas desse período que não faleceram, porque já faz muito tempo, estão voltando, estão chegando. Então, aos poucos a gente elas vão vindo fazer parte novamente, porque chegaram por outras razões que a gente conseguiu manter a ordem, conseguiu manter a porta aberta todos esses 6 anos. Deu ventania, deu maremoto, deu tornado, deu tudo, a porta continua lá, não se fechou. A porta está lá aberta para todos. Então, é isso que eu queria dizer para vocês sobre a invocação da Ordem do Arco-Íris, falar como é que ela entrou na porta, como que ela começou, e amanhã a gente vai falar mais a ordem e o passe. Então, esses dois a gente mantém, através desses 2 atos e o livro estudo, a ligação com a fraternidade do Arco-Íris, com toda a egrégora do Arco-Íris. Tem outras egrégoras, gente, depois eu vou contar, tem detalhes, tem umas coisas legais que a gente vai continuando falando. Então, eu dou um bom dia para vocês, eu acho que já está na hora. Então, eu queria agradecer a todos que estão na sala comigo. Ah, que legal. Então, eu queria agradecer a todos vocês, essa sala muito grande que nós temos hoje. Nossa, que bacana. O Renan entrou. Às vezes nem todo mundo... Você tem que digitar, Renan, para a gente saber que você está aí. Senão tem que vir aqui em cima para saber, viu, querido? Então, é legal. Tem bastante, 21 pessoas nessa sala. Manhã agitada nossa hoje, né? Bastante gente. A gente conversa mais um pouquinho, vai falando mais, eu vou contando as fofocas, as histórias, como que começou, como que não começou, para a turma saber que nós temos um passado, nós temos uma história, nós temos muita coisa para defender e não saímos do nada, tá? E tudo que nós temos, seja uma oração, seja um hino, seja um gesto, seja uma pedra, ainda vou contar as histórias das pedras, tudo foi conquistado, tudo tivemos licença espiritual para fazer. Nada foi feito assim, pô, vou fazer. Não, não foi nada disso. Então, para vocês, um bom dia, um dia maravilhoso. Fizemos 2 orações hoje, espero que Deus ilumine seus dias e que vocês aprendam com os meus erros, não cometam os mesmos erros que eu cometi. Foi de ser temperamental, de não segurar a boca muitas vezes. Segura onde? Não vale a pena. De querer, sabe, precipitar para falar as coisas, não. Segura um pouquinho. Vê se o outro quer ouvir, se está no tempo da pessoa ouvir. Tá? Como é que eu estou falando agora? Porque quem está aqui, eu vejo, sinto, não estou forçando nenhum de vocês a entrar aqui. Então, eu sinto que vocês estão porque querem, então querem ouvir o que eu estou falando. Então, eu me sinto mais à vontade de poder falar também. Então, queridos, muito obrigado pela amizade. E sábado nós temos trabalho lá em Marinque, vai ser muito bacana. Quinta-feira nós estamos lá, quarta-feira o Alberto também está lá. E assim nós vamos andando. Assim caminha a nossa humanidade. Todos. Obrigado.